Hello, George. Greetings. That's the topic for today. Let me pin this. Oi, gente, tudo bem? Esses são os greetings em português. O assunto de hoje é greetings in English. É isso que a gente vai falar pelos próximos... Oh, hello, Camila. Good to know that. That's so nice. Então, eu fiz esse greeting em português. Em inglês, eu falaria hello. Primeira coisa que eu falaria, hello. Hello, everyone. Ou então, hi, everyone. Eu tô vendo que vocês estão falando, estão cumprimentando aqui, hello, né? Então, hi, how are you? Ok, isso é uma coisa natural de quando as pessoas se encontram, né? Hoje vai ser isso o tempo todo. Eu quero que vocês coloquem perguntas e respostas variadas aqui. Então, já vamos começar a falar de cara, né? Porque o assunto aqui já apareceu. A forma mais comum da gente cumprimentar alguém, e hoje eu não coloquei aqui, mas a gente vai falar de casual greetings, né? Então, de cumprimentos informais, ok? É muito importante lembrar que o contexto, né? O contexto muda, a linguagem muda de acordo com o contexto. Mas aqui a gente vai treinar hoje os cumprimentos casuais, porque na internet, de forma bem genérica, assim, bem geral, é assim que a gente se comunica com as pessoas. Então a gente vai treinar hoje cumprimentos casuais. Hello, Online Teachers Collection. Hi, Teacher Erica. Is it Erica or Erica? Erica with a K. Erica com K. Thank you. Então, eu tô vendo o pessoal usando hi, muito hi. Vamos ver aqui, ir lá pra cima. Então, hello, eu normalmente falo hello com todo mundo. Camila is here, Ana Débora, hello. Tessa, hello, George. George is using hello. Hi, how are you? Então, a pergunta básica, vamos dizer assim, é how are you? Essa é a pergunta que todo mundo aprende no começo de um curso. Por quê? Essa pergunta é uma pergunta coringa, uma pergunta base. É uma pergunta assim, você precisa de saber fazer essa pergunta em inglês, usa o how are you. Só existe essa forma de perguntar como outra pessoa tá? Não. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver outras formas de cumprimentar as pessoas, além de how are you. How are you tá errado? Não tá errado. É formal demais? Não, não é formal demais não. De novo, depende do contexto. Essa questão de formalidade depende do tanto que você conhece a outra pessoa, né? Então, se você está acostumado com alguém, né? Tem muito contato, um contato mais íntimo, mais próximo, é alguém da família, é um amigo íntimo, o how are you pode soar um pouquinho formal. E aí tem outras frases que você pode usar, né? Por outro lado, tem situações de ambiente de trabalho, reuniões e tudo mais. O how are you funciona bem. É um coringa porque funciona razoavelmente bem em qualquer situação. Hoje a gente vai ver outras perguntas informais. Antes do how are you, o Deza Oliver used here hi, né? Eu falei que eu uso hello. Hi é uma possibilidade. Tem ainda uma outra possibilidade quando a gente quer, antes de falar how are you, before we say how are you, a gente fala isso, né? Hello, how are you? Ou então hi, how are you? Tem mais uma outra. Vocês sabem qual que é? É uma palavrinha, vou dar umas dicas, 3 letras. Deixa eu ver se alguém está usando aqui. Então, Online Teachers usou hi. Essa live vai ser em português, o pessoal que não fala português, eu vou fazer uma outra live depois em inglês. Mas essa é para o pessoal que está começando ou que quer rever ou se atualizar com relação a maneiras de cumprimentar as pessoas. Oi, R frasão. Yes. Oi, como é que a gente fala oi em inglês? Até agora a gente viu hi and hello. Antes que eu esqueça, hi dear. Ok, hi is ok. What's up, George? Very good. What's new? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Então, além do hello, além do hi, a gente usa também o hey. Hey. Então eu falaria assim com vocês. Hey, Ana Flávia, how are you? Hey, George, how are you? Usando how are you ainda, né? Só how are you.
Hey, R. Frizzell, how are you? Hey, Satiro, how are you? Tá? Então, vocês podem incluir, eu vou colocar aqui, ó, porque eu escuto isso muito em podcasts. Muito, pessoal se cumprimentando dessa forma. Hey, lady, how are you? Hey. Então, hey é uma maneira alternativa, tá? Bem legal. Normalmente você fala hey, o nome da pessoa. Hey, Erica. Hey, Juan. Juan tá aqui. Hello, Juan. It's been a long time. Hi, how are you? Hey, Leonardo, how are you? Hey, Jacques. Jacques? Is it French? Jacques? Are you Brazilian? Tá? Então, o hey é uma opção pro hi e pro hello. Agora, vamos ver essa pergunta, né? O how are you? Já que a gente já tá usando o how are you aqui, quais são as respostas possíveis? Antes de eu falar a minha resposta, eu vou fazer essa pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam do jeito que vocês estão acostumados. Okay? So, I don't know if there is anyone here who speaks English. I want you to answer the question, how are you? So, hey, how are you? How would you answer this question? Como que você responderia essa pergunta? Como que se responde normalmente? Ou o que você aprendeu, né? Vamos praticar aqui, ok? Então vamos lá. How are you? Speak in English that we can understand what you're saying. Yes, unfortunately, today I need to focus on Portuguese, but I will definitely do another live stream in English. Ok? Full English the next time. Brazil, Jacques. Okay, very good. Good job, Jorge. Yes. E você fez uma coisa que é realmente importante falar aqui. You are very good. You are very good, Juan. So, quando a gente faz essa pergunta, how are you? Como vai você? É interessante a gente responder com uma resposta bem curtinha mesmo, igual o George respondeu aqui. Good. Great. Fantastic. Phenomenal. Wonderful. Fine, né? Tem uma resposta básica que a gente aprende no comecinho de um curso de inglês que é I'm fine. Thanks. And you? Não é isso? I'm fine. Thanks. And you? E tem muito professor de inglês, né, nativo e tal, que fala assim, gente, não tem só isso. A gente fala de outras maneiras também. A gente não fala só I'm fine, thanks, and you. Não tá errado falar desse jeito, mas tem outras maneiras, dependendo da situação. Então, pratiquem. Eu já vou fazer um parênteses aqui para dar uma sugestão, uma dica de uma forma para vocês treinarem isso. Participem de live streams de professores de inglês. Sigam, se vocês não estão seguindo, sigam os professores de inglês. E assim que vocês entrarem no live stream, pratiquem formas diferentes de cumprimentar. Cumprimentem um professor, usando... Tentem evitar o how are you, né? Que todo mundo já está acostumado. A maioria das pessoas, se você não está acostumado ainda, use o how are you, que ele é muito importante, mas tente variar. Hoje a gente vai ver algumas variações. Yes, very good, very good. Jacques, because I was watching about it, teacher. Okay. Your channel is amazing. Thank you. I'm Antonio Junior. Congratulations. I'm learning so much. I'm so happy to hear that. That's great. Awesome. I was saying I'm fine. Yes. I'm fine is a good answer. É uma ótima resposta. Hello, Maria. Or, hey, Maria. I'm trying to use hey more. Hey, Eric. Hey, Luz. I prefer to say I'm good. I'm good today. Yes. Então, eu queria que vocês me falassem como vocês preferem responder essa pergunta. How are you? I'm good today. I'm fine. Como eu disse, né? Vocês podem mudar a intensidade do adjetivo great, fantastic, wonderful. Podem mudar também para not bad, né? Se não tá tão maravilhoso assim, mas também não tá muito horrível. Porque normalmente, mesmo que as coisas não estejam super bem, você usaria o fine. Você usaria alguns desses, good, fine. Porque quando a pessoa faz essa pergunta, how are you, como você vai, ela não quer realmente saber da sua vida. Ela quer só um primeiro contato para vocês continuarem conversando. Então você responde um good, no matter what's happening in your life, independente do que esteja acontecendo na sua vida, você fala um fine, good, até o great, porque isso não é importante no momento.
Depois vocês vão continuar conversando sobre certos assuntos, né? Aí dependendo da situação, vocês vão dando mais detalhes. Mas inicialmente, a resposta padrão, fine, good, sem se importar muito com a realidade mesmo, ok? Não precisa ficar assim, como é que eu tô hoje? Deixa eu pensar aqui, como é que eu tô me sentindo? Aí você para e fica pensando como é que você está se sentindo. Falo fine, falo good, continua conversando, ok? Então vamos dar uma voltadinha aqui. I'm good. I'm good. Yes, I'm good today. Hey, can't complain. Eric, good job. Can't complain é uma ótima maneira de responder essa pergunta. How are you? Can't complain. Né? Então, não posso reclamar, as coisas estão indo bem. Can't complain é uma forma super comum de responder essa pergunta. How are you? Hey teacher, how's it going? Ale Ruppel. Thank you for your question. That's great. I'm doing great. Thank you. E a gente já vai começar. Então, ótimo. Você já usou hey. You have used hey. You have used how's it going. So far, so good, Jacques. That's a great answer too. So far, so good. That's awesome. Yes, you can say so far, so good. You can answer this question with so far, so good. So, hey Márcia. Hey Genivalda. Hey Amélia Miranda, I am Lake. What's that, Juan? Let's see what else. Hello, Johnny. Hey, how are you? E o Johnny já está escrevendo how are you aqui, da forma como as pessoas escrevem na internet, né? Isso aqui só começou a ser usado pós-internet. Antes da internet não existia esse how, a letra R, a letra U. Isso é coisa de internet. É uma maneira super comum das pessoas se comunicarem, né? Em grupos, assim, no Facebook, no WhatsApp, aqui no Instagram. É mais rápido, né? É uma forma mais ágil. A pessoa já sabe, já vê o que é, já responde rapidinho. It means how are you? Então, para aqueles que não sabem o que significa how, a letra R, a letra U, que tem o som de you, né? How are you? How's life treating you? Eu adoro esse, Johnny. How's life treating you? Eu gosto dessa pergunta. Dessa forma de perguntar o how are you? So, I'm great. Isso mesmo, Ale. Evening. Evening, Amélia. Yes. Interessante. A Amélia usou evening. E eu ia deixar isso para o final, porque os cumprimentos good morning, good afternoon e good evening são considerados um pouquinho mais formais. A gente não costuma chegar assim para alguém muito próximo e falar good morning. Se bem que depende muito da situação, né? Quando a gente acorda assim em casa mesmo, né? As pessoas falam good morning. E como a Amélia fez aqui, ela colocou só o evening. Isso deixa mais informal. Ao invés de falar good evening, que ficaria um pouquinho mais formal, simplesmente usando evening, a pessoa já entende que significa. O que significa good evening? A Amélia usou direitinho. Essa é uma confusão que os estudantes de inglês brasileiros têm, muitas vezes, né? Porque aqui é o inverso do verbo to be. O verbo to be é um verbo, lembram da live de ontem? Com dois significados em português, ser e estar. Aqui é o contrário. Aqui a gente fala boa noite, um significado, boa noite. Em inglês a gente tem duas expressões, né? Que é o good evening e o good night. Eu quero que vocês me falem aqui a diferença entre good evening e good night. Vamos ver quem sabe qual é a diferença entre good evening. Johnny, qual é a diferença entre good evening and good night? Fernanda, hello. Alguém sabe? Morning. Yes. Camila, what did you miss? Camila, tell me. Qual que é a diferença entre good evening and good night? Alguém sabe? A Camila tá falando aqui, isso mesmo, Camila. Good evening na chegada, good night para se despedir, na saída. Perfeita a sua explicação, Camila. Thank you. Então, essa é uma informação super importante, gente. Prestem atenção, ok? Camila falou direitinho aqui. Good evening, quando você encontra com alguém depois das 6 horas da noite. E quando você vai se despedir, vai para casa, vai dormir, você usa good night. É exatamente isso. Evening when you arrive. Good job, Johnny. É isso aí. Ok, Jax. A live vai ficar aqui, salva 24 horas no Instagram.
mas eu vou colocar ela também no nosso canal no YouTube. Então vou aproveitar e pedir para vocês seguirem a gente no YouTube, se inscrevam, cliquem no botão vermelho, cliquem no sininho, que é para vocês receberem notificações de vídeos novos. A gente coloca muito material lá. A gente aceita também sugestões, tá? Dúvidas que vocês tenham, alguma dificuldade, vocês esbarraram em alguma dificuldade, estão sem saber como resolver, relacionada à linguagem, pode mandar pra gente que a gente faz um vídeo especial pra vocês, ok? Então, bye bye, Jax. Eu diria good night, porque a gente tá se despedindo e são 8 e alguma coisa. Bom, continuando aqui. Então, a gente dá uma amenizada no good morning, good afternoon, good evening, good night, falando só morning, evening, afternoon, night, ok? Não tem problema nenhum. Very good, thank you. Alright, então vamos continuar aqui. Eu não sei quanto tempo, eu nem comecei o... A gente tem 15 minutos left, então vamos dar uma aceleradinha aqui. Vocês sabem como a gente fala fulano em inglês? Good night, good job, Jax. Fulano é so and so, talvez eu precise de usar isso aqui, ó, so and so, ok? Então, talvez eu use esse so and so aqui, vocês já sabem que é fulano, tá? Quando eu não tiver essa ideia para nome. Então, hello, how are you? A gente responde com I'm good. Vocês já deram algumas respostas aqui, mas vocês podem falar também I'm good e perguntar de volta, né? I'm good, how are you? Ou simplesmente I'm good, you? Como vocês já fizeram aqui também. Então, você não precisa de falar a frase inteira, how are you, de novo. Simplesmente you, a pessoa vai entender. I'm good, thanks, you? Ok? You? Hey, Leila, how are you doing? Que mais? Uma coisa que a Teacher Regina, se vocês não seguem a Teacher Regina, sigam a conta dela é ESL with Regina, se eu não estou errada. ESL with Regina. A Teacher Regina, ela sempre fala isso, observem como que os professores cumprimentam no começo das lives, cumprimentam nos vídeos e tal. A Teacher Regina, ela sempre agradece. I'm fine, thanks. Thanks for asking. Ela sempre fala, thanks for asking. I'm good. Thank you for asking. Great. Thanks for asking. Então, você pode fazer isso também. Agradecer. É uma coisa que as pessoas não fazem muito, eu acho muito delicado, eu acho muito legal fazer isso. Thanks for asking. What else? Vocês podem falar, como alguém aqui falou, not bad, nada mal. Ou então, doing well. Tá vendo que a gente tende a simplificar, a gente não fala frases inteiras, porque cumprimento é o tipo da coisa que a gente faz toda hora, todo dia, mesmo agora, mesmo sem ter nativos ao redor fisicamente, né, presencialmente, vocês podem na internet usar o quanto vocês quiserem, né, porque não falta momentos, situações em que vocês possam usar esses cumprimentos. Tem um aplicativo que é o... Ah, meu Deus. É aquele que eu uso, alguns de vocês já sabem que eu uso, pra gente treinar um idioma com outra pessoa. Esqueci agora. Tem vários aplicativos, né? Onde você se comunica com um gringo e nesses aplicativos um monte de gente vai querer conversar com você. Então, se você quiser, você passa o dia inteiro cumprimentando as pessoas. E isso é legal porque as pessoas vão te cumprimentar de formas diferentes e é assim que a gente aprende. Observando como as pessoas fazem e repetindo, imitando, usando, praticando e tal. Alive and kicking. I've been better. Nossa, vocês estão tão criativos aqui, eu tô achando tão legal. É refreshing, né? Escutar alguma outra coisa além de I'm fine, thanks. É refreshing. É good, muito bom. Então, awesome. Isso mesmo, Johnny. I've been better. I've been better, sim. As coisas não estão lá, essas coisas assim, eu já estive melhor, né? I've been better. É isso mesmo, Camila. And alive and kicking. Eu gosto dessa expressão também. É uma expressão bem legal. Hey, César. Então é isso. O que mais? Quais são outras maneiras de responder? Vamos lá. Not bad. Great. Excellent. Foi um adjetivo que eu não falei, né? Então, wonderful, fantastic, excellent, great, good. I'm doing pretty well. Então a pergunta how are you today? Vocês podem usar o today também. How are you today? Né? Não precisa ser só how are you? How are you today?
Então, I'm great. How's it going? Alguém fez essa pergunta aqui? Been better, Johnny. Isso mesmo. Terrific. É isso mesmo, Camila. Certinho. Awesome. Terrific. Eu gosto disso também. I like that. Então, how's it going, né? How's it going? Como é que vocês responderiam? How's it going? Da mesma forma, né? Great, good, terrific, fantastic, awesome, etc. Se vocês quiserem continuar, vocês podem falar alguma coisinha a mais, né? Everything's good here, I'm just hanging, I'm just hanging out, né? Alguma coisinha assim, vocês podem ir falando também. Vocês vão sentindo, né? Put your feelers out e vão sentindo assim, porque tem a ver com o tempo. Às vezes vocês estão só passando, uma pessoa está passando pela outra, às vezes não, você sabe que vai ter mais tempo para conversar com a pessoa. Então, dependendo de várias coisas, né? Vocês sabem se podem estender a conversa ou não. Hey, Rafael. Hey, Sami. Hey, Cristiane. Hey, Júlio, César. I'm going good. É possível falar I'm going good. You? Or good, thanks. Pretty good. Not bad. Vocês já usaram todas essas formas, né? How's everything going today? Como é que vocês responderiam essa pergunta? How's everything going today? How's everything going today? Fantastic. Tem pessoas que só respondem assim, né? Fantastic, e aí vai falando de outros assuntos. Mas não é proibido falar, responder mesmo a pergunta, não. Né? Proibido, nada é proibido. Mas assim, não pega mal nem nada. De novo, depende da situação, com quem você está conversando e tudo mais. Então você poderia continuar e falar assim. Então se a pergunta for, por exemplo, how's everything going today? Você poderia falar assim, fantastic, fantastic. It's a beautiful day. I mean, it's a bit chilly, but it's sunny, and I'm stoked because we're having some friends coming over later. We're going out for some tacos, and I'm excited. I'm excited to do that. It's just a great day. How about you? Então, essa outra forma que eu acabei de usar, né? How about you? Então, vocês podem perguntar, how are you? And you? You? How about you? Ou, what about you? Né? Então, ou, how about you? What about you? Pretty good. Cristiane, yo! Yes, Johnny. Tem também uma série de maneiras de responder, são gírias, né? Vocês conhecem algumas gírias? Como é que a gente pode responder? Já aproveitando aqui a deixa do Johnny, que respondeu com yo, que é uma forma de cumprimentar assim, yo. Hey man, hey man. Eu achava que só homens falavam assim, né? Mas eu acho que depende, não tem... Quando se trata de linguagem, não tem certo e errado. Tem situações, tem contexto, né? Então, a gente tem que levar em conta várias variáveis diferentes. Sup, Camila, isso mesmo. Esse é um exemplo de gíria. Sup. Esse sup, de onde que ele vem, Camila? Qual que é a origem dele? Andando um pouquinho para trás aí. Esse sup é o que restou do que? É o condensamento, assim, é o core, né? Do que? De onde que vem esse sup? Johnny, hey dude. Yes, hey dude. Que é, oi cara, what's up? Isso. Muita gente fala também o what's up, né? Porque a gente quer mais velocidade. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais a pessoa já sabe o que você vai falar, então não precisa de falar todas as palavras. A gente tem já ir cortando certas palavras que ficam redundantes naquela situação. Isso é super normal na fala, no dia a dia. Então esse sup, você pode simplesmente chegar na pessoa e falar sup. E a pessoa vai entender que é what is up? What is up? What's going on? I like the question, but I never know the answer. Yes, como é que vocês responderiam essa pergunta? What's up? What's up? É uma boa pergunta, Camila. Como é que você... Super, yes, Johnny. Como é que vocês responderiam a pergunta aqui da Camila? What's up? Vocês têm alguma ideia de como que a gente responde? What's up? E tem outras variações, né? Tem what's new. É a mesma coisa. What's up? What's new? Ou what's going on, como eu disse. Not much, exatamente. Então, Camila, essa é uma possibilidade. Normalmente, a gente responde assim. Not much, not too much, nothing new. Ok?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Not much, not too much, Camila. Nothing new. Ou então, everything is normal, nothing special. What's up? Hey Camila, what's up? Então vamos ver como é que você responderia. Every teacher said to respond with not much, but I just get stuck when someone... É prática. Aqui você vai precisar que alguém te pergunte, né? Te faça a pergunta, então você pode praticar aqui mesmo. Eu já dei algumas dicas. Hey João, hey there, hey Dark Pearl. Então, gente, como é que vocês responderiam? How would you answer what's up? What's up? Hey Marlene, Camila. Lembra das outras formas? Como é que você responderia? What's up? São só essas maneiras, não tem muita variação aqui não. Na verdade são 3, né? Umas 3 ou 4 variações. Então, além de not much, a gente pode usar nothing special, everything is normal, or not too much. Hey Danila, or nothing new, tá? Então, eu acho que uma coisa que pode te ajudar, Camila, é ligar com essa ideia negativa, tá? Tem algo negativo na resposta. Nothing new, nada novo. Not too much, não tem nada demais. Not much, nada além do normal, ok? I'm having a party. I just got off work. Quais são essas? São respostas para o WhatsApp? Para o WhatsApp? Doing alright, isso mesmo, Johnny. Johnny tá fera nas respostas aqui nos greetings. Doing alright, yes. Great answer. Camila, essas são respostas para o WhatsApp? I'm having a party, I just got off work. Pode ser. Tá. Você tá dando detalhes aqui. Você não precisa se não quiser. Você não é obrigada, né, a responder o WhatsApp com falar alguma coisa da sua vida, né? Então, se você quiser preservar mais aí a sua, né, ter mais privacidade, not much, not too much, nothing new, nothing special. Mas, para qualquer uma dessas perguntas, se você quiser dar detalhes, pode dar. Pode falar o tanto que quiser, ok? Planos, né? Planos. Aqui, por exemplo, são planos. I'm having a party. Ou então, I just got off work, so I'm gonna go with not much. Yes. A minha sugestão é a seguinte, comece com algo simples, tá? Peguem uma informação nova e simples. O not much, você tá falando que você já sabe, já aprendeu, mas não tá acostumado a usar, você trava. Então, foca no not much, tá? Concentra no not much e tenta usar esse not much as possible. Toda vez que alguém te perguntar WhatsApp, responde com not much. Vai ter uma hora que você vai cansar e você vai querer variação. Aí você passa para outras respostas. Então, por isso que a gente aprende no comecinho de um curso de inglês a responder com how are you? Com I'm fine, thanks, and you? Porque isso é o início, é a base a partir da qual você vai construir o seu vocabulário. E falar coisas como o Johnny tá falando aqui, yo, né? Ou então doing well, coisas do tipo, que não dá para ensinar para uma pessoa que está começando inglês, né? Não dá para jogar uma lista de 500 expressões na cabeça do aluno que está começando inglês, porque é muito overwhelming, é muito excessivo. Então, eu pelo menos faço assim quando eu estou aprendendo idiomas. Eu começo com uma informação, aprendo ela bem, na hora que eu uso até cansar, eu começo a expandir, a usar outras informações. E com isso, a coisa vai crescendo de forma natural, né? Sem correria, sem atrapalhar nada, sem tropeções e tudo mais. Hello, Lord Belvan. Hello, where are you from? This hello doesn't sound very English. Where are you from? But I understand what it means. It sounds European language, some kind of European language. Maybe German. Are you German? Hello, Fê. Hey, Victoria. Johnny, what's this? Queen song, doing alright. Doing alright? Yes. Outra ótima dica, deem uma olhada nas músicas, letras de música. Deem uma olhada em séries. Deem uma olhada no Friends, na série Friends, que é a série que o estudante de inglês usa para aprender inglês, né? O pessoal que aprende inglês usa com essa série. E é um festival de cumprimentos lá, de greetings. Tentem perceber, é isso que eu faço. Quando eu vou selecionar as frasezinhas aqui, é legal ver como é que elas são usadas mesmo na prática, né? Como é que a linguagem é usada na prática. Então,
Peguem um episódio que vocês já conheçam de alguma série contemporânea, de um filme contemporâneo, e vejam como é que as pessoas estão se cumprimentando aqui. Como? Aí você pausa e anota, faz a sua listinha, faz a sua própria listinha e tenta usar essa lista, sempre observando o contexto, né? Por isso que eu falei assim, séries e filmes contemporâneos, porque se você assistir, por exemplo, Game of Thrones, você vai ver que eles vão se cumprimentar de outra forma, né? Ninguém lá vai falar, hey fulano, hey so and so, né? Ninguém lá vai falar, yo, ninguém lá vai falar, how's it going, né? Ninguém vai falar assim lá, eles vão falar de outra forma. Então, contexto, acima de tudo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, how are you doing? How are you doing? I'm doing well, I'm doing very well, I'm doing fine, I'm doing great. Couldn't be better. Couldn't be better. Acho que alguém falou isso aqui, né? Eu acho que alguém falou isso aqui. Isso mesmo, Johnny. E a gente aprende muito ensinando, né? Então essa é uma maneira, uma outra dica para vocês. Ensinem esses cumprimentos para alguém. Camila, se você tá tendo dificuldade de lembrar aí e tal, ensina para alguém, tá, gente? Se vocês, é muita coisa aqui. Você assiste Friends every day. Então, Camila, assista agora com foco no greeting. Assista Friends. Já deu aqui 15 minutos. Assista a série com foco no greeting. Então, por exemplo, quando eu ouço podcasts, eu vou direto no greeting. São os primeiros 5 segundos ali. O podcast que eu tô falando aqui, me refiro, são 2 pessoas conversando. Então, eu vejo como elas se cumprimentam. Aí, eu foco nisso, paro e passo para outro episódio. Passo para outro episódio, e eu vou coletando maneiras diferentes de, no caso aqui, de falar oi, né? De falar how are you. Então, Friends eu recomendo porque é uma série contemporânea. Hoje em dia eu tô assistindo uma série que chama Brooklyn Nine-Nine. Vocês já assistiram? É comédia, tô adorando. É bem legal, é contemporânea. É uma série assim, os episódios também são da duração do Friends, 20 minutos. Então, dá pra ver como é que as pessoas se cumprimentam ali também. Qual outra eu sugeriria? Tem muitas, né? Tem um tantão. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Best show ever. É muito didático, né? Engraçado como que encaixou assim pra... This is the second time I'm watching. Isso mesmo, Camila. A minha dica é, tenta agora prestar atenção, já que é a segunda vez, tenta prestar atenção em informações específicas, porque você já conhece a história, o que aconteceu, né, no episódio e tal. Tenta prestar atenção, por exemplo, nesse episódio eu vou me concentrar nos greetings. Para qualquer outra coisa, tá? Últimas dicas aqui. Se você está estudando verbos modais, concentra nos verbos modais. Dê uma peneirada no episódio e recolha todos os exemplos em que o pessoal usou verbos modais. Can, must, may, could, should, etc. Ou, por exemplo, o que mais? I don't know, verb to be, né? Verbo to be você vai cansar de anotar, né? Porque é o que mais tem. Então, how you do... Isso mesmo, Camila! Gente, eu falei o Friends, eu tinha esquecido essa frase clássica do Joey. How you doing? Como é que é a entonação? How you doing? How you doing? Ainda tem um subtexto ali, né, na pergunta, no jeito, na entonação. Isso é outra coisa, né? Entonação. Como que a gente faz a entonação do que a gente fala. Isso passa mensagens também, né? Exatamente, isso mesmo. How you doing? I'm a teacher already, Camila. Isso mesmo. This is the first time I'm working like that. Excelente. De novo, igual o Johnny. O Johnny também é professor. Essa dica funciona muito bem. Eu tenho visto, porque eu conheço, eu já dei aula para professores também, tem gente que quer ser professor. Eu sempre falo isso assim, ensine para outra pessoa. Ensine para outra pessoa. Ensina para os seus alunos. Ensina os greetings para os seus alunos. Organize, né, essas frasezinhas todas, faz uma pesquisa na internet, mas não usa só sites, não, e posts, e nem blogs, não usa só isso, não. Use coisas assim, como eu tô falando, né, de séries, apesar de que tem que ter um pouquinho de cuidado com as séries, porque elas são scripted, tem um roteiro, né, então quebra um pouquinho a naturalidade, mas o Friends tende a ser bem natural. E eu gosto muito de podcasts, porque quando as pessoas estão conversando ali, é de forma super natural, né, então você pode peneirar também e colher ali um monte de exemplos para ensinar alguma coisa. Então, tá, gente, Camila e Johnny que estão dando aula, aproveitem
pra fazer dessa forma, né? Mad About You é bom também. Eu gosto também. Baby Daddy, não conheço. You should watch this, Camila. It's very funny and great to your new students. Baby Daddy, tem no Netflix? Eu vou dar uma olhadinha. I Love Joe? Joe é uma série também? Eu não conheço essa série, gente. Eu vou dar uma olhada. Mad About You, yes. É uma série dos anos 80. Eu assistia todo dia, sempre. Engraçado, eu acho que essas séries dos anos 80, elas são bem, não sei, didáticas, né? Elas são tão... tem essas expressões, essas frases e tal. É tão legal aprender com elas, né? Não sei o que acontece com as séries de hoje em dia, não. O que aconteceu com a linguagem ou com o roteiro, né? Acho que é a forma como o roteiro é feito, né? Que tá diferente. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada depois. Baby Daddy, eu vou dar uma olhada depois. Gente, Friends and Joe. O Joe. Ok, o Joey. É isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado. I hope you liked it. Ficam aqui as ideias para vocês que são alunos e para vocês que são professores. Eu sempre acho assim, todo professor é aluno. Não tem jeito, né? Porque a gente tem que estar aprendendo o tempo todo para ensinar. E quem é professor, sempre, para quem é aluno ou para quem é professor, sempre continue ensinando, continue aprendendo. É isso aí. Have a very good night, because it's night for me here. And I'll see you, I don't know if tomorrow or Monday. Pois é, Camila, as lives eu tô tentando, porque é difícil pra mim fazer, falar certinho assim, vai ser todo dia. A minha ideia é fazer todo dia, porque tem um monte de assuntos pra fazer nessas lives curtinhas de meia hora, que até já passou de meia hora. Mas, por exemplo, amanhã eu não vou poder fazer nesse horário. Eu vou fazer, então, vou tentar fazer mais cedo. Mas o horário mais ou menos fixo é 9 horas, tá? 9 horas é o que eu sempre vou tentar fazer, ok? Então é isso aí, gente. Thank you very much for joining the live today. Eu quero participar da live de vocês, Camila e Johnny, aqui no Instagram. Quero que vocês façam lives também. E é isso aí. I'll see you tomorrow. Bye, bye.